Muito bem, estamos de volta. Olha, sem o goleiro e capitão Fábio, daqui a pouco, calma pessoal, daqui a pouco vamos falar desses jogadores do Atlético que não jogam contra o Atlético Paranaense. Tem um deles que vai ficar mais tempo fora, hein? Você vai saber já já. Então, o capitão Fábio fora da temporada, o técnico Mano Menezes procurando um novo goleiro e uma liderança dentro de campo. As soluções podem estar no elenco do Cruzeiro, já que a diretoria diz que não vai buscar outro goleiro e tem que ser dentro do clube mesmo. Veja aí, Diogo Ramalho, repórter peludo na tela dos donos da bola. Roda aí. Não se fala em outra coisa no Cruzeiro. A lesão no joelho direito tira o goleiro Fábio do restante desta temporada. É uma referência no clube, né? Uma referência na cidade, um jogador extremamente importante para o grupo. Mas ele também é um jogador experiente, um jogador que já passou por muitas coisas na vida, né? Então, acho que é mais um obstáculo que ele vai superar e vai dar a volta por cima e vai voltar melhor ainda. Rafael, reserva imediato do camisa 1, voltou de contusão. Treina normalmente e aparece como principal candidato a assumir o gol da Raposa. E ele não está sozinho na disputa. Não tem nenhuma definição, mas com certeza quem substitui o Fábio vai ter todo o apoio do grupo para que possa ir bem e ajudar a gente. Com mais de 700 jogos com a camisa do Cruzeiro, Fábio é o capitão e a principal liderança da equipe. Neste momento complicado de luta contra o rebaixamento, o elenco busca um novo líder. O mais indicado parece ser o volante Henrique, com mais de 300 jogos pelo clube. No jogo contra o Corinthians, o Henrique já fez essa função de capitão, é um jogador que também é uma referência no clube, né? Todos os jogadores procuram se espelhar nele também por tudo que ele já fez aqui no clube. Todo mundo tem que se unir, quem puder ajudar para o Cruzeiro sair dessa situação. Sem Fábio, mas com a confiança de quem está a 3 jogos sem perder. Os jogadores do Cruzeiro querem deixar a parte de baixo da tabela o quanto antes. Bom, então tá aí, buscando um novo goleiro, quer dizer, a liderança do Fábio, vocês desculpem, não tem jeito. Igual a dele não tem. Ah, mas é insubstituível. Não, nesse aspecto acho que não vai rolar. Mas no grupo tem, eu já falei aqui. Quem você acha? De liderança? Eu acho que o Rafael Sobis é um cara que pode ser um bom líder pela experiência, pelo currículo e tal. Acho que pode ser. Lá atrás, Manuel, nem tanto, né? Bruno Rodrigues também não? Eu acho difícil, tá vendo? É difícil. Mas o Sobis então pode? Henrique pode ser também. Sobis, sim. O Henrique pelo tempo, pela história dele. A gente está dizendo aqui que ele é muito tímido e fala pouco e não se concordo com você. Quando passou a matéria eu estava comentando. Mas dentro do grupo, o grupo respeita, né? De repente, também não precisa aparecer, né? A arbitragem hoje está numa chatice que qualquer coisa dá cartão, que acho que quem for o capitão, quem não for, acho que não faz... Até não faz tanta diferença, porque você fala com o cara, é cartão, não pode falar nada, nada. Tá certo? Nem cumprimentar tá podendo, né? Oi. Tá difícil. Tá difícil. É muito mimimi, né? É aquilo que a gente fala. Depois que tiraram a bala soft aí de circulação, porque diz que a turma engasgava, o mundo virou um cocô. Ô, Eduardo... Mas eu já engasguei com a bala soft. A bala soft mata o povo. Eu nunca vi ninguém morrer com bala soft. Mas engasgar é tirar de circulação. Ai, o metiolate arde. Passa o quê, então? Água com sabão? Vocês estão de brincadeira. Eduardo, ontem, um pouco fora do tema, você pode emendar para falar de tudo. Rolou uma discussão aqui sobre a questão das declarações que estão no processo do Riascos, serem ou não dos advogados do Riascos. E realmente ficou comprovado que são dos advogados do Riascos. Como a gente ficou em dúvida ontem, né, se você quiser dizer alguma coisa a respeito, acho de bom alvitre. E sobre essa questão de liderança e mais uma vez, parece que o Rafael vai para o jogo, né? Treinou com o menino, com o Lucas, né? Pois é, sei. Acho que estão esperando para ver se o Rafael fala assim, não, tô bem, coloca uma proteçãozinha lá onde fez o coisa. Agora, mais uma vez, é importante só destacar, o Eduardo vai falar disso também, gente. Para de falar que o menino não tem condição, ué. Como é que não tem condição? Reserva do Fábio, treina, segundo informações, o reserva treina até mais do que o titular. Aí você vai dizer que não tem condição? O menino fica 200 anos como reserva, quando tem a chance de entrar, porque o goleiro se contunde. Evidentemente que o Rafael não está feliz com isso, mas já entrou em outras oportunidades e pegou muito. Aí vai falar que não tem condição? Para de falar assim, tem que buscar um goleiro. Tem nada. Eduardo, boa tarde. Aliás, boa tarde. Bom dia. Quase final da manhã.
Bom dia, tarde para todo mundo. Em relação a essa questão do Riascos, Everton, é uma questão jurídica de foro trabalhista. É complicado a gente ficar opinando. O seu advogado colocou lá na petição, não sei nem se eu chamo de petição, na defesa do atleta, que ele falou nesta. Ele vai alegar que ele não é brasileiro, ele não fala português, ele não sabe a diferença de nessa, nesta, naquela, nesse. E realmente é difícil. Você vai, você vai falar um inglês, um espanhol, para você falar a pronúncia, tudo certinho, encaixar tudo certinho numa frase, é complicado. A gente solta um monte de coisa errada em outra língua. Ele vai alegar isso e vamos aguardar para ver mais para frente o que vai dar. Vai dar muita briga, tem muito pano para manga. Em relação a essa questão do Fábio, substituto do Fábio, a hora que o Rafael estiver apto 100% fisicamente, tem que ser ele, Everton. Ele está aí há muito tempo esperando essa oportunidade. Ele, tecnicamente, junto com o Lucas França e o Ellison, acho que não tem tanta diferença. Às vezes que o Rafael entrou substituindo o Fábio por convocação de seleção, que foram poucas, por cartão amarelo ou vermelho, que também foram poucas, ele não comprometeu. Você não lembra de um jogo que o Rafael entrou em campo e foi uma lástima, tomou frango, o Cruzeiro perdeu por conta dele. Não teve isso. O jogo mais emblemático que ele entrou em campo foi o 6-1 em 2011 e ele foi bem, não comprometeu. Foi num jogo de uma pressão, a carga emocional de pressão enormes. Tudo bem que nós trabalhamos naquele jogo? Eu não trabalhei. Eu narrei aquele jogo, mas eu não sei se você estava na transmissão. Éramos eu, você, Diogo Ramalho e o Afonso Alberto com o Lima. E para nós que trabalhamos na Rádio Minas, nesse jogo, já estava tenso. Você via na cara do torcedor, o dirigente não, porque o Zezé Perrella, quando entrou no estádio, eu me lembro muito bem que eu acho que seu pai foi entrevistado. Eu estava. E ele disse, vamos ganhar isso aí. E tal, eu falei, meu Deus, todo mundo tenso. Eu me lembro que eu assustei também, eu falei, gente, mas como é que ele está falando isso? É uma situação tão difícil, né? Aquele jogo foi realmente um jogo muito tenso e o menino estava lá no campo. Então ele já tem histórico de entrar, pelo menos em um que eu me lembro de cabeça agora, de carga emocional muito grande. Não é o caso desse, mas a fase do Cruzeiro é uma fase que requer experiência, o próprio Mano falou isso na coletiva, tranquilidade, psicologicamente o cara tem que estar preparado. Eu acho que o Rafael está. Claro que vai haver comparação técnica de liderança, mas isso não tem comparação. Vai comparar? Tecnicamente não tem como comparar nenhum dos três que estão disponíveis ao Fábio e nem em termos de liderança. O Cruzeiro perde, claro, mas tem bons goleiros para substituir o Fábio. Eu acho que não vai ser o maior dos problemas, é um grande problema, porque o Fábio é goleiro que decide jogo. A gente tem no Brasil goleiros que decidem jogos, no mundo inteiro, mas o Fábio é um deles. E o Cruzeiro não vai contar com esse jogador numa fase complicada, num jogo dificílimo, que é o Figueirense lá em Florianópolis. Não perdeu nenhum jogo, são 4 vitórias e 6 empates. Treinador chato, que dá muito certo lá à frente do Figueirense, e é confronto direto. Então, vai ter que aprender a conviver com isso, vai dar chance a esses goleiros. Se o Rafael não entrar nesse jogo, Everton, eu acredito que não entra por causa de que está voltando de contusão, não está bem fisicamente, ritmo de treinamento, etc. e tal. Porque assim que estiver ok, é a hora do Rafael. Não dá. O cara fica 200 anos esperando. É a hora que o Fábio tem uma lesão, entra o outro, aí ele pede para sair. Deixa eu dar um giro aqui, Dimara, nessa busca aleatória nossa aqui do Twitter. Quando não tem palavrão, a gente põe. Nunca vi essa liderança do Fábio que vocês falam. Nunca vi discutindo com o juiz, brigando com o adversário e nada mais. Isso é liderança. Mas não é liderança, o grande Vladimir Frois. Liderança não tem nenhuma ligação com brigar com o adversário. Isso é destempero. Quem é o líder? Já imaginou um time que tem um líder miudinho? O Edmundo. É uma grande liderança. Pega o líder, aí o cara aí vai ver, chega o Walter Gordo. E vamos lá, Walter Gordo. Brigões é assim não, calma. Liderança é no vestiário, é no treinamento, é na hora da pré-eleção. É no dia a dia. É na hora que toma um gol, pede calma ao time. Então, gente, pelo amor de Deus. Tá cheio de palestras sobre liderança aí. Quem não domina o assunto vai embora. A liderança acontece em momentos que, na maioria das vezes, não. Acho que 99% das vezes a gente nem vê. A liderança silenciosa. Essa que é a liderança. Essa é a liderança. Porque não é ali dentro do campo, dentro das 4 linhas, porque é claro que tem uma influência,
Mas é o dia a dia do treino, Claro. é o que se fala antes do vestiário, É muito mais no o dia a momento de dia. preleção, concentração, conversar com os jogadores. Então, a liderança é muito mais nesse quesito do que o torcedor olha ali mesmo dentro das 4 linhas. No Atlético, salvo engano, o Léo Silva é o mesmo com a chegada do Fred, Robinho. O Léo Silva é o cara que... Realmente é o capitão e é o líder. Mas aí é característica, é diferente. O Léo, você até vê um movimento dele em campo, né, de chegar, de conversar uma coisa. Eu acho que tem muito a característica. Mas normalmente esse líder que a gente diz é o que tem, além da admiração dos companheiros, né, a confiança desses companheiros. E isso o Fábio tem. Ou você acha que o treinador, quando precisa que alguém chegue e converse com os jogadores e fale determinadas coisas, chama quem? Né? Chama esse cara, que nem sempre às vezes é o capitão. Eu já vi equipes em que você tinha 3, 4, 5 líderes. Já vi equipe que era muito complicado você ter um líder. Acho que o Cruzeiro passa por esse momento. Não vai ser um momento fácil de achar esse líder, porque o Fábio, ao longo dos anos, e é normal, porque ele fica, né? Então, se sai jogador ou volta jogador, quem é apresentado sempre como líder é ele. Então, né, isso faz com que todos saibam quem lidera. E ele lidera nos bons e nos maus momentos. Não pense que essa liderança do Fábio é essa liderança e como o nosso telespectador se referiu, aquilo que a gente vê, não. É nos jogadores que ele recebe na casa dele, é nos chás que ele faz para as esposas que estão chegando, para os jogadores que estão chegando, é na forma como ele trata todo mundo que explica o que é o Cruzeiro, o que é a força do Cruzeiro, quem é o Cruzeiro. É essa liderança que vai fazer falta. E além dessa liderança toda, o que ele é como jogador, o que ele é como pessoa, o que ele representa. Não, tempo de janela também, né? Não, e outra coisa, o que o cara chega, o adversário chega e fala assim, o goleiro desse time é o Fábio. Mas vai fazer falta no vestiário. Porque o Chave pode continuar fazendo. Aí que tá. Mas o vestiário é que ali na preleção, no vestiário, na concentração, ele pode até participar de um ou outro, mas não vai ser de todos. Na hora que o trem aperta, você olha para quem você sempre olhava e não vai estar lá. Hoje eu estava conversando com um torcedor, eu vou preservar porque o assunto com um grande torcedor do Cruzeiro aí, e aí ele me perguntava sobre essa questão de queda, se eu acredito e tal. Aí quando você olha para o elenco do Cruzeiro, para o técnico do Cruzeiro, você diz que não cai. Mas quando você olha para a contusão do Dedé, para a contusão de alguns outros jogadores importantes, agora a contusão do Fábio, o fato de ter, por exemplo, empatado com o Coritiba, que é um adversário direto, o próximo adversário é mais um adversário direto, o da sequência também é. Então aí você já começa a falar, opa, aí a luz amarela já acende, né? A luz amarela já acende. Pô, você acha que vai cair? Não, é porque quando você olha para a escalação, para o banco, vê o Mano, vê o grupo, aí você vê uma escalação com Manuel, Bruno Rodrigues, você vê lá na frente Ábila, Rafael Sobres, o William, aí você vê Arrascaeta, aí você vê um Henrique que é tarimbado, experiente, você fala, não, esse time não é time para cair. Mas os acontecimentos vai acontecendo uma série de coisas, que aí você começa a falar, meu Deus, um contunde aqui, outro contunde ali, um empatezinho contra a baba do boi cansado do Coritiba. E aí daqui a pouco a coisa azeda. Então, todo cuidado é pouco. O Fábio vai fazer, na minha opinião, muita, mas muita falta. E mesmo aquele que não tinha como ídolo, aquele torcedor, começa a pensar nisso também. Quem gosta de lembrar e comparar, e eu acho que está certo ao fazer isso, porque a situação é parecida, é urgenta ao time de 2011, time que tinha Roger, Fabrício, Fábio, Léo, também não era time para cair, não. Então tem que abrir o olho. E o Montijo voando. Montijo, o time do Inter, esse time do Inter não é time para cair também, não. Mas é pior que o Cruzeiro. É pior que o do Cruzeiro, mas é melhor que muitos que estão na frente. Também não é time para cair, mas está despencando na tabela. Então, gente, a hora que assusta, é bom assustar antes, não deixa para assustar depois, não. O Inter está caindo muito por causa de bastidor também, muito conturbado. Política, né, interferindo. Trouxeram um técnico que, na verdade, não é técnico também, né, que se aventurou lá por 5 jogos, que foi o Falcão, com todo respeito, que em 5 jogos, a gente que acompanha muito rádio lá do Sul, unânime que o time piorou do que já era o Argel. Fizeram uma troca, em vez de ter alguma sensível melhora, teve uma drástica piora. Então apostaram agora no Celso Roth, mas eu acho que no papel o time do Inter é bem inferior ao do Cruzeiro. Mas em 36 jogos, não temos nada com o Inter, não. Em 36 pontos, eles somaram o quê? 3? É muito pouco. 3 pontos em 36 disputados. Está na briga também. Despencou. É mais um que entra como adversário direto com o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro joga lá ou aqui?
Contra o Inter? Agora? Joga lá. Joga lá. O jogo No fechado. final Joga do lá contra campeonato. o Inter, lá Lá contra o contra o Figueirense. Jogou aqui contra o Coritiba, o Santa Cruz Botafogo aqui. aqui. Botafogo também aqui. América aqui. O São Paulo é outro grande que está derrapando, patinando. O Cruzeiro joga lá também. Tem que ver como é que vai reagir não agora, são né? poucos os grandes que vivem um problema sério. E olha que esse que a gente falou, Inter Contra e São São Paulo, Paulo... aqui que vocês falam? Lá. É lá. Lá. E olha que esse que nós falamos, Inter e São Paulo, que são grandes que estão patinando na tabela, ainda estão à frente do Cruzeiro. Por isso que preocupa. Mas aí por um duelo início que vai ser terrível do curioso vai Cruzeiro. ser se, por exemplo, daqui... É porque o Cruzeiro joga dia 1º de setembro, só na Copa do Na Copa do Brasil, né? Brasil. Uma semana depois do Atlético, que estreia já no próximo meio de semana. De como acontecerem as rodadas do final de semana, como que vão chegar para a Copa do Brasil esses dois clubes, que podem estar em situações delicadíssimas do brasileiro, para disputar uma competição que talvez nem os dois abram, entre aspas, abram mão da Copa. Dependendo do que vai acontecer. Que, aliás, já foi uma discussão nossa aqui sobre priorizar ou não. Mas com a proximidade do jogo e com a situação do Cruzeiro, que não mudou, não dá... mudou e piorou, vamos ser piorou. sinceros. Ele vai ter dois jogos. De gente se ele ganhar os perdeu, dois, se ele ganhar do Figueirense e o próximo é Santa Cruz em casa, né? Casa. Se ele fizer os 6 pontos, aí já dá está praticamente certo que vai estar fora da zona do rebaixamento. Aí a Copa do Brasil pode ser um horizonte ali bem próximo, falar, não, podemos aqui agora apostar mesmo as fichas na Copa do Brasil. Mas vai depender desses dois Vamos jogos. para mais um Twitter aqui, ô Cramunhão. Põe na tela aí, por gentileza, o Lucas Santos. Aliás, o Lucas Santos, me parece que esse Lucas Santos é lá de Montes Claros, hein? Pediu para mandar um abraço para ele mesmo. Então, um grande abraço aí ao Lucas Santos de Montes Claros e a todos aí do norte de Minas. Sempre uma grande audiência. O Lucas está dizendo, ganhar um salve do Everton é mais difícil que expulsar o Cássio. Mas mandar uma carne de sol para cá também, né? Ô, Lucas, a carninha de sol aí, filho, manda para nós. Mas não manda pouca, não, que todo mundo aqui quer. Tá certo? Ô, pessoal, deixa eu dar uma passada agora. Eu falei que o Diogo Ramalho que estava no Cruzeiro, eu me enganei, foi o Boy Magia, o grande André Salles, que é bom. Vamos chamar o Ramalho aí com as últimas do Atlético. Solta o peludinho aí. Olá, Everton, um abraço a todos. Olha só, o treinamento hoje aqui na Cidade do Galo foi naquele esquema que o técnico Marcelo Oliveira tem se acostumado a fazer durante 1 ou 2 dias na semana. Primeiro as entrevistas coletivas e depois os jogadores descendo a campo para realizar o treinamento. A imprensa tem pouco tempo para fazer algum tipo de registro, hoje menos ainda, porque os atletas ficaram de descer mais tarde. Portanto, na entrevista coletiva falaram Lucas Cândido e também o gringo Otero. Por quê? O jogo contra o Atlético Paranaense, Marcelo Oliveira terá problemas para escalar o time. Fred e Rafael Carioca cumprem suspensão automática e hoje a gente teve a notícia agora pela manhã do veto de Júnior Urso. O jogador tem um edema muscular na coxa esquerda e, portanto, não vai para o jogo. Aí Lucas Cândido, jogador jovem, busca sempre a sua oportunidade, terá mais uma neste domingo. Estou trabalhando bem aqui essa semana. Contra São Paulo também entrei bem. O jogo foi bom pra gente, ganhamos 3 pontos. Espero que essa oportunidade possa vir para mim no domingo, para mim fazer uma boa partida e confirmar mais uma vez meu bom desempenho. Outro jogador que vai ficar de fora contra o Atlético Paranaense é o zagueiro Eraso, com uma entorse no joelho direito. O jogador, inclusive, não vai disputar alguns próximos jogos do Atlético na sequência. Deve ficar de fora por, no mínimo, 3 semanas. É o Atlético voltando a ter aqueles problemas de desfalques, principalmente por lesão. Claro, tem 2 jogadores suspensos, mas Marcelo Oliveira terá que armar um time forte, já que vem de derrota para o Santos, para conseguir continuar no G4 e não deixar distanciar o sonho do título do Brasileirão neste ano. Eu volto com você no estúdio da Band, Everton. Um abraço. Muito obrigado, Diogo Ramalho, atualizando as informações do Atlético. Então, o Júnior Urso sentiu, tá fora. O Eraso vai ficar pelo menos uns 20 dias aí, fora também. E hoje eu estava discutindo com o Eduardo, na nossa reunião de pauta, sobre Ronaldo ou Ed Carlos. Ed Carlos já está fisicamente recuperado e tal. E aí eu disse, bom, o Eraso não é um primor de velocidade. O Ronaldo talvez tenha um pouco mais que o Ed Carlos. O Ed Carlos tem mais experiência e tal, já jogou ao lado do Léo Silva. A gente entende que tem suas limitações, eu acho que tem, mas não é um negócio... Se houver um empenho dos caras de frente ali, de repente
pode até beneficiar, porque beneficia o Léo Silva e o Eraso quando todo mundo se empenha na marcação e tal. Aí o Eduardo falou, mas não precisa de velocidade para marcar. Walter e André Lima, por exemplo. Só que Walter o zagueiro... tá fora. O Walter está fora. Então, André Lima. Possivelmente. Então, o André Lima, por exemplo. Mas aí que tá. No caso do Walter, que está fora, e eu me esqueci, nós discutimos isso, eu disse ao Eduardo, o zagueiro lento, mesmo marcando o Walter, que é gordo, não consegue, porque ele é muito forte. Do Ronaldo ou do Ed Carlos, você acha que ele escala quem? E quem seria a melhor opção? O Everton, acho que tem um detalhe. O Ronaldo jogou contra o Coritiba. Se ele formar a dupla de zaga Léo e Ronaldo, o Léo jogou do lado esquerdo contra o Coritiba. Ele trocou. E parecia um pouco incomodado. E jogou o Ronaldo pela direita, assim, não comprometeu, uma hora ou outra tentou sair driblando, tal, a torcida ficou com aquele frio na espinha, errou um passe na frente da grande área no segundo tempo. Eu acho que esse detalhe é que eu acho curioso e que pode até definir quem é o substituto. O Léo tem de passar para jogar pelo lado esquerdo, que não está acostumado, para o Ronaldo entrar, sendo que, por exemplo, o Ed Carlos sempre jogou pelo lado esquerdo. Com o Gabriel, o Léo também teve que algumas vezes alterar o lado. E os três estão na mesma forma física. É claro que o Ronaldo vinha tendo mais oportunidades, mas eu acho que está plenamente em aberto essa disputa. Sabe qual que é a diferença? Você acha que muda alguma coisa na frente? Não. Por causa da ausência do Eraso? Não. Em cima daquela discussão de ontem aqui, de usar um jogador que recompõe é melhor, principalmente pelo lado esquerdo. Tá, não, eu acho que não. Talvez se o Atlético jogasse fora de casa, possivelmente poderia. Mas o Atlético Paranaense, o Léo lembrou bem, vem muito desfalcado. Os desfalques do Atlético Paranaense em relação aos do Atlético daqui, do Galo, para mim são piores, porque o Atlético tem mais reposição, mais qualidade na reposição, não na zaga. Porque a gente fica muito tranquilo. Quando sai o Fred, vai o Prato. Aí o Robinho não joga, tem o Michael Suel que pode fazer o lado esquerdo. Aí o Michael Suel não joga, tem o Cleiton, faz ali, tem o Luan quando tá bem, joga. O Casares, tem o Otero, o Dátulo. O caso agora, o Rafael Dátulo Carioca não entra. Pode entrar o Lucas Cândido, o Júnior Urso, não deixa cair. Agora quando faltam Léo Silva, o Eraso. Agora tem um problema, hein? Deus nos acuda. Eu vejo aqui, Léo Silva e Eraso aqui e os outros todos aqui. Eu sinceramente, Ed Carlos e Ronaldo, eu colocaria Gabriel. Eu colocaria porque é garoto, está no mesmo nível, é jogador do Atlético, é jovem. Eu colocaria o Gabriel. É mais rápido, tem mais vigor. Eu colocaria o Gabriel. Não é tão grande, não é tão forte. Mas aí tem a questão da experiência. Claro que não dá para julgar. Agora tem um detalhe. Até o Cris me lembrou aqui agora no ponto. Se o Léo Silva toma o terceiro amarelo, o Atlético vai para o jogo contra o Grêmio com a zaga reserva. Não, qualquer jogo. Carlos e Ronaldo. Não, mas eu estou dizendo contra o Grêmio, que é cascudaço. Exatamente. E o Eraso está fora dos próximos 4 rodadas. Eliminatórias também, né? E aí, o Léo Silva fatalmente vai, que não seja nesse jogo, para ir para Porto Alegre com o Léo Silva. Porque se for nesse... Azeda bonito. E o Grêmio vai ter o Luan de volta. Exatamente. Então, cheio de moral, né? Mas vai um joguinho de despedida, né? Mas eu acho que não. Não, esse jogo ele vai fazer. Mas tem que se ocupar com o jogo de domingo. Mas eu acho que a opção vai ser pela experiência. Eu acho que vai com o Ed Carlos. Com o Ed Carlos? Eu acho. Pela experiência. Pelos desfalques que tem, pela situação. Talvez num outro momento, se ele não tivesse perdido, talvez o Fred ali na frente, por ali pode ser uma outra situação. Mas vai optar pelo Ed Carlos. Eu iria com o Gabriel, mas eu acho que o Ronaldo. Menos. Contra o Coritiba, o Ronaldo entrou porque o Ed Carlos estava se recuperando? Ou foi a opção do... Contra o Coritiba, acho que ele não estava o Ed Carlos estava no DM. Ele não estava relacionado. O Ed Carlos estava no DM. Então talvez ele possa escalar o Ed Carlos mesmo. Acho que vai com o Ronaldo. Se o Ed Carlos estiver bem fisicamente... Eu iria com o Gabriel. Eu iria com o Ed Carlos. Não comprometeu, não. De lado? Mesmo mudando de lado. Não comprometeu, não. Quando jogou, tipo assim, você fala, nossa, Gabriel, que horror. Não achei que foi, não. O último jogo dele foi contra o Inter, né? Que jogou pelo lado direito e o Léo pelo lado esquerdo. E o Léo foi muito mal. Um todo, foi o último jogo, assim, foi mal contra o Inter, um todo, eu digo. Aí, aquele jogo contra o Flamengo também teve uma quedazinha de qualidade, foi um jogo muito apático. E depois teve aquela arrancada com 11 jogos e apenas uma derrota, e agora perdeu para o Santos. Mas, só lembrando, a última vez que ele jogou, né? O Gabriel foi contra o Internacional. O Gesiel não tem chance de... Acho difícil. Vocês acham que
eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu não tenho medo de falar bobagem. Vocês acham que está dentro do planejamento do Marcelo que o Santos lá é duríssimo, perdeu, que uma derrota para o Grêmio poderia estar dentro do planejamento, tipo, ó, venceu o Grêmio lá, adversário direto, um time muito bem treinado, então também está no planejamento, não vai chegar lá e jogar para perder. Mas que estaria dentro do planejamento é uma grande bobagem. Na verdade, não é planejamento que chama, não, mas eles têm uma pontuação básica que eles fazem até, né, por um mês. Tantas 2 meses, derrotas no mês, né? E aí colocam quem você tem mais possibilidades em relação ao que está acontecendo. E isso vai mudando à medida que o time também, o adversário também tem suas mudanças. Mas eu acho que no caso do Grêmio, eles devem contar um empate, deve estar nessa pontuação. Não é uma derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre que pode tirar o título do Atlético do Brasileiro. Desde que o Atlético vença o Furacão aqui. Não, isso que eu ia falar. Aí conta aqui. Não é perder para o Grêmio em Porto Alegre que tiraria o título do Atlético, a possibilidade. Mas é perder ponto para o Atlético Paranaense aqui, é perder para o Figueirense, é ir a Campinas e não somar ponto, é você jogar contra o Santa Cruz em Recife e não somar 3 pontos. Isso aí vai tirar o título. Perder para o Grêmio lá. Agora tem um detalhe. O Grêmio, contra o Atlético, nos últimos 2 jogos, aqui no Mineirão, nos últimos 5 jogos, o Grêmio ganhou todos. Ganhou todos, mas me refiro a esses últimos 2 pela facilidade. Jogos, 3 jogos. 3 jogos. Mas eu me refiro à facilidade que o Grêmio teve para ganhar do Atlético. Ano passado e esse ano. Aqui. Ano passado não foi muito fácil, não. O Atlético perdeu a oportunidade. Também, em comparação a desse ano? Não, esse ano foi uma pena. Mas diante de um esquema montado no Mineirão, o Grêmio fez os gols. O Atlético chegou, teve lance da reclamação do pênalti do Eraso. Mas perdeu o gol. Foi um esquema de jogar no contra-ataque que funcionou muito bem nos 2 anos. Atlético e Grêmio aqui ano passado foi um jogão. Esse ano não foi. Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte para vocês. O Grêmio, como mandante, tendo que sair para o jogo, poderia ser um adversário mais, entre aspas, fácil do que é jogando aqui, por exemplo? Não, o Grêmio é muito inteligente. O treinador dele é muito inteligente. Semana que vem eu te respondo. Dos 2 jeitos eu acho muito difícil. Eu acho que tem outro detalhe, por exemplo, teoricamente, nessa rodada, o Atlético enfrenta um adversário menos complicado do que o do Grêmio, que vai jogar em Brasília, domingo, no mesmo horário, contra o Flamengo. Isso. Uma derrota do Grêmio para o Flamengo lá em Brasília, o Flamengo perdeu na última rodada, mas está ali querendo entrar em G4, brigar por título, a gente pode considerar que não é nenhuma catástrofe, nenhuma aberração. Se o Atlético ganha do Atlético Paranaense, aí a gente já pode pensar que se perder lá na Arena, eles vão se equivaler nesse início de retorno. Talvez não seja um resultado que vá atrapalhar tanto. Mas aí se o Grêmio ganha do Flamengo, mesmo o Atlético vencendo o Atlético Paranaense, depois ganha do Atlético, aí eu acho que já começa a dar uma complicada já. Porque a derrota para o Santos, por mais que seja difícil jogar com o Santos na Vila, eu acho que ela não estava nos planos. Eu estou dizendo que não estava nos planos, gente. Não é que o plano está lá, não, vamos Ninguém planeja perder, né? Acho que não. Porque se a gente falou antes do jogo aqui, se existia um momento para se ganhar do Santos na Vila, era aquele jogo, pô. O Santos estava sem 5 titulares importantíssimos e foi lá e perdeu e tomou 3-0. Então, quer dizer, vai pegar um Grêmio lá, esses adversários. Se o Cruzeiro não pode perder pontos para adversários diretos lá embaixo no rebaixamento, o Atlético não pode perder pontos para adversários diretos pelo título também. E contra o Grêmio vai com 3 volantes, anota aí. Eu também. Tem que ir, né? Mesmo jeito que foi contra o Palmeiras. Vai ter 3? Tem o Carioca. Não, vai ter. Carioca, mas Donizete e o Grêmio... Não, mas é uma pergunta interessante. Vai que um tem suspenso aí. Porque o Donizete agora ele não está pendurado, né? Não vai ter 3 bom volantes. indício. Mas eu acho o Grêmio dessas equipes aí que o Atlético tem nessa briga de cima, talvez a mais inteligente taticamente para jogar. O Grêmio consegue, no mesmo jogo, ser extremamente ofensivo, né? Colocar suas linhas todas lá na frente, arrebentar numa pressão danada, como ele consegue se recompor defensivamente muito rápido, segurar tudo lá atrás e te botar num nervo danado para furar uma retranca dele. Ele tem esta inteligência de jogo. E talvez seja uma das poucas equipes que faz isso hoje. E antes do jogo contra o Grêmio, tem o Atlético Paranaense que está vindo aqui nos últimos anos também. Tem a Copa do Brasil. E sendo os dois, sendo uma pedra no sapato do Atlético. E lembrando que Grêmio e Atlético, para mim, tem os adversários mais difíceis na Copa do Brasil. Você acha? Pega a tabela do Brasileiro.
Atlético Paranaense e Ponte Preta estão juntinhos com 30 pontos, os outros adversários dos grandes estão tudo lá atrás. Mas são aí os que estão jogando melhor futebol hoje como adversários dos grandes. Sim, mas aí entra aquela história de mata-mata. Mata-mata, tudo muda. Diferente. A Ponte Preta está na frente do Fluminense. E jogando melhor. Vai ganhar da Ponte em Campinas. Está ganhando de todo mundo em Campinas. Vai ganhar do Atlético Paranaense em Curitiba. Teve um crescimento, é óbvio que sim. Lá em Você Curitiba, prefere pegar o Botafogo ou a Ponte Preta hoje? Botafogo ou a Ponte Preta? Bom, Botafogo, se a gente 2 pontos, analisar de que ele perdeu também o treinador e que isso tem relação e tal, eu prefiro pegar o Botafogo. Eu prefiro pegar o Fluminense a pegar a Ponte Preta. Eu prefiro pegar o Fluminense a pegar o Atlético Paranaense. São times que estão jogando bem em casa e Copa do Brasil, isso faz toda a diferença. E quem faz o primeiro jogo em casa, né? Até a derrota para o Palmeiras, eu acredito que ainda continua sendo o melhor mandante, o Atlético Paranaense, né? Do Campeonato Brasileiro. Não, acho que perdeu. Mas está entre os melhores. E tem relação jogar com grama sintética, tá? Eles tiram Quem pega o Atlético Paranaense é o Grêmio, né? Pega o Grêmio. Jogo difícil. Jogo difícil, eu acho o jogo mais parelho. Acho o jogo mais parelho. Eu também. Agora... O mais parelho é Inter e Fortaleza hoje. Pela situação que ambos vivem. Gente, a Ponte Preta é pelos opostos. E a Ponte Preta, assim... Estava olhando aqui, se eu não me engano, a Ponte Preta tem 30 pontos, né? Tem. Ponte Preta joga o Brasileirão para não cair. Vamos falar rasgado. Igual a Chapecoense. Faltam 15 ali para a Ponte se assegurar na primeira divisão. Olha lá, tá vendo? A Ponte Preta... Atlético, Corinthians... Pode priorizar a Copa do Brasil. Não, isso que eu vou dizer, a Ponte Preta vai dar a vida na Copa do Brasil. Atlético Paranaense vai para conseguir, lógico. Porque você não vê a Ponte hoje com chance de rebaixamento do Brasileiro. E o Atlético Paranaense também. Vai dar a vida na Copa do Brasil. Esses dois times vão dar a vida na Copa do Brasil. E o Fluminense também. Pode pôr o Fluminense. É uma situação tranquila no Brasileiro para falar, vamos tentar chegar longe na Copa do Brasil, que é mata-mata, que admite mais surpresas do que no Brasileiro, né? Exatamente. O Atlético não dá para descartar a Ponte cresceu dentro da competição. O Cruzeiro meteu quanto neles lá dentro? 4. Pois é. Com o Bento. Pois é. Então, o Cruzeiro, naquele jogo lá, eu falei, agora vai. Mas o Santa Cruz meteu 4 no Cruzeiro e olha o Cruzeiro jogando hoje e o Santa Cruz. Exatamente, é por isso que eu estou dizendo que houve um crescimento da Ponte dentro da competição. É óbvio que houve. Agora... Mas Copa do Brasil é diferente. Copa do Brasil... É o dia, é a hora. Dá para você dizer que a Ponte vai aprontar e que seria algo absolutamente normal se o Atlético ganhar aqui. Não é parâmetro. O Atlético fez 3-0 na Ponte aqui, né? Eu já acho que vai ser um jogo mais difícil do que muito esse. Mais. Não vai. Pelo tipo de jogo. Porque o Atlético fez 3-0, que a hora que fez a Ponte falou, vamos tentar empatar. Copa do Brasil não precisa. E será que vai usar todo mundo? Capiroto, põe aqui mais um Twitter aqui, @os donos da bola MG. Olha o Lucas Alexandre, também de Montes Claros, carne de sol aqui, Montes Claros está mais caro que picanha. Manda picanha, então. Manda as duas. Manda picanha e manda a carne de sol também, que daí essa é boa, hein? Olha aqui, pessoal. Você quer realizar o sonho da casa própria? A oportunidade chegou, a equipe da Band e da Direcional estarão esperando por você no Super Feirão Negocie com a Direcional, que vai de hoje até o dia 21 no Shopping Del Rey. Apresente sua proposta e saia com os documentos do seu apartamento, com o apartamento dos seus sonhos. Shopping Del Rey, a equipe da Band está lá com a equipe da Direcional. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos. Até já! Para ser